Olá, nessa videoaula, então nós vamos aprender a valorizar a nossa mão de obra. O que isso quer dizer? Nós vamos colocar valores à hora trabalhada. Então aqui nesse botão Homem-Hora é onde nós vamos colocar o valor que cada mantenedor nosso ganha. Então é uma opção de vocês, né? É muito importante para tirar relatórios de custos, né? Termos estas informações inseridas no sistema. Mas essas informações são sigilosas, não pode haver, vamos dizer assim, visualização por todos os funcionários, né, que utilizam o Sigma. Para isso, nós temos aqui permissões, onde nós vamos falar numa próxima aula sobre essa parte aqui. Então, agora nós vamos nos focar em como que nós vamos fazer essa relação, né? Então, pegar o funcionário, colocar o valor que ele ganha por mês para chegarmos ao valor hora e o sistema poder fazer essas informações, né? De quanto que foi gasto numa manutenção em cima das horas trabalhadas. Eu vou puxar aqui um funcionário, vou pegar aqui o Diego Camargo, vou colocar. Vocês podem ver que já está preenchido com algumas informações. Na realidade, desculpa, não tem nada aqui. Eu havia apagado, né? Para ficar mais fácil de eu mostrar para vocês. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou selecionar primeiramente o tipo de funcionário. Se ele é administrativo ou operacional. Operacional é o cara que vai lá, vai executar as ordens de serviço. Então, em cima do que ele ganha por hora, que vai sair o meu custo da máquina. E administrativo é o cara que ele é o meu gerente de produção, ele é o meu PCM que fica ali só trabalhando no Sigma, fazendo planejamento, né, da minha manutenção. Por que eu tenho que colocar o valor administrativo então? Eu coloco o valor administrativo porque aqui no Sigma o que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor de todos os funcionários administrativos, vai fazer uma divisão e vai colocar esse valor junto nas horas dos meus funcionários que trabalham propriamente dito nas OS. Então eu vou colocar junto o custo desses funcionários administrativos na minha execução de OS. Então esses funcionários não vão ficar sem eu saber o custo efetivo deles. Então, porque seria muito estranho eu apenas pegar o valor dos meus funcionários operacionais, né, e fazer a divisão. Eu não teria exatamente o custo da minha manutenção. Então, vamos colocar aqui que esse tipo de funcionário, então, ele é operacional. Observem que administrativo eu vou colocar apenas aqui o total bruto que ele ganha por mês. Então, ele vai me dar aqui o valor administrativo desse funcionário e é simplesmente isso que vai acontecer. Então, como tem mais opções aqui em operacional, eu vou colocar aqui para vocês estarem visualizando. Vamos dizer que esse funcionário ganha R$ 2.500 por mês. Aqui eu tenho algumas informações, tipo horas extras. Então, na primeira hora extra, o quanto que incide na hora normal dele a porcentagem. Então, vamos dizer que a primeira hora minha empresa paga 50%. Então, eu deixo 50% aqui. A partir da segunda hora, continua sendo 50% na segunda hora. Então, a partir da terceira hora, 3 horas de hora extra, eles já pagam um pouquinho mais. Eles já pagam 70%. Então, eu consigo modificar. Não, é só 50%. A gente coloca só 50% também. Ou se aqui for 70%, desde a primeira hora. Então, vai depender muito do caso da empresa de vocês, né? Então, a gente pode estar colocando aqui essas informações. A partir da terceira hora, então, ele pega sempre igual, né? Sempre vai pegar os 70%. Se for 4 horas, 5 horas, ele vai pegar os 70%. Aqui nós temos a porcentagem, né, que é paga em domingos e em feriados. Então, geralmente, pela lei, né, é 100%. Eu posso colocar 100% aqui. Temos o adicional noturno.
que seria 20%, e eu posso colocar a hora que começa esse adicional noturno, que seria, vamos dar exemplo aqui, das 22 até as 5 da manhã. Periculosidade, né? Se esse meu funcionário ele ganha periculosidade, então eu posso colocar aqui a porcentagem em cima do total bruto dele, vamos dizer que seja 20%. E aqui nós temos o adicional de salubridade. Então, o custo adicional da hora insalubre. Então, eu posso fazer lá fazer a visualização lá de quanto que custa uma hora de insalubridade. Então, eu pego lá a insalubridade, vamos dizer que seja R$ 190 por mês que eu pago. Então, eu divido pelas horas desse funcionário e coloco o valor aqui. Vamos dizer que seja R$ 5 a hora que eu tenho que pagar de insalubridade para ele. Só dando um exemplo aqui. Aqui nós temos um botão que recalcula lançamentos de horas em iOS. Para que serve esse botão? Ele vai servir, eu trabalho com o Sigma já há 5 anos e nunca fiz uma valorização. Eu nunca coloquei, eu estou dizendo 5 anos, mas pode ser há um ano, há um mês, né? Nunca coloquei as informações de custo dos meus funcionários, mas eu gostaria de colocar agora. Inclusive eu gostaria de visualizar o que foi feito para trás e conseguir visualizar esse custo. Então a gente vem aqui, depois que a gente colocou essas informações, eu salvo, obviamente primeiro, né? Vou puxar aqui novamente. Podem ver que aqui ele já puxou aqui a hora, quanto que esse funcionário ganha por hora, né? E eu venho aqui e clico nesse botão, recalcula lançamentos de horas em OS. Ele vai pegar todas as OS que esse funcionário executou e vai colocar esse valor. Então ele vai atualizar o sistema com o valor que eu coloquei. Então é muito importante quando, por exemplo, se esse funcionário ganhar um aumento, vamos dizer que foi para 2.700. Eu não posso clicar nesse botão, porque a partir quando eu mexi no salário dele, tudo que eu coloquei para trás, né, que eu fiz os lançamentos em cima do valor hora desse meu funcionário, eu vou estar alterando. Então a gente não pode, esse botão ele vai servir apenas para você que nunca inseriu essas informações no sistema e está inserindo pela primeira vez e gostaria de valorizar então as operações que foram feitas antes, as OS que foram feitas antes. Então, muito cuidado em utilizar esse botão aqui. Aqui nós temos o cálculo que o sistema faz. Então aqui podem ver que ele coloca o total administrativo, divide pelas horas do mês, e aqui ele pega uma importância que seria o percentual baseado na seguinte forma: salário dos funcionários vezes 100 dividido pelo total de salário operacional. Então ele pegou e chegou a um valor aqui de 5,14. Então ele diz que esse homem hora para mim custa 20,84 centavos. O que quer dizer esse cálculo aqui? Ele está pegando então o total administrativo. Todos os funcionários que não executam OS, ele está dividindo entre os meus mantenedores, para mim ter um cálculo real das minhas operações da minha manutenção. Então, quanto que custa essas OS dentro da minha manutenção. Aqui nós temos alguns dados que vai me trazer o valor que esses funcionários têm, né? E tudo que eu preenchi naquela primeira aba aqui. Aqui nós temos os parâmetros de custo. Para mim ter essa informação aqui, calcula valor homem-hora, eu preciso ter esse campo preenchido aqui. Então eu vou colocar as horas disponíveis no mês que esses funcionários têm. Eu posso clicar aqui em alterar e está modificando esse campo. E o total administrativo ele puxa automaticamente quando eu coloco os valores dos meus funcionários administrativos lá. E aqui eu tenho o total operacional, que seria todos os meus funcionários que
trabalham como mantenedores ali. Encargos eu consigo colocar também, então temos encargos em horas normais e encargos em horas extras. Vai depender muito aí da empresa, se vocês vão querer colocar ou não, e vocês puxarem essas informações com o RH de vocês. Então eu tenho que preencher isso aqui e salvar. Aqui eu posso deixar zerado, então, né, se eu não quiser colocar as informações, mas aqui é muito importante eu estar colocando as horas do mês. Às vezes eu tenho um funcionário que trabalha mais do que os outros, ou tenho alguns que trabalham menos. Vamos dizer, por exemplo, um estagiário, ele trabalharia metade das horas, então eu posso clicar nesse botão aqui, nesse checkbox, e dizer que esta hora aqui serve apenas para esse funcionário. Caso contrário, eu preenchendo aqui, todos os funcionários vão receber esse parâmetro aqui, esse mesmo parâmetro. Tá ok? Então, é aqui que nós vamos valorizar então o nosso homem-hora. Espero que tenham gostado então desta aula e até a próxima aula.